Débora, e eles têm ministrado sobre casais, tem um curso específico só para casais, nós já participamos e tem sido uma bênção e tem abençoado muitos casais, amém? Querem recebê-lo com alegria, a ele e a Débora, dá uma salva de palmas bem calorosa e bem bonita, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Privilégio muito grande poder estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra. Me sinto muito honrado pelo convite do meu amigo, pastor Salmão. Eu sei que ele é muito sério e comprometido com a palavra verdadeira e para mim é uma honra estar aqui. Eu quero pedir aos irmãos que abram, por favor, a Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu sei que o tema dessa semana é família, casamento, vida 2, né? Ele pediu para a gente compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem aprendido e tem vivenciado todo esse tempo, e eu quero compartilhar com vocês. Durante todos esses anos de casamento que eu tenho, já são 28 anos de casamento, e nós temos 3 filhas, 3 lindas filhas, Rúbia, de 22, Rafaela, de 24, Rebeca, de 26. Nós aprendemos muito sobre relacionamento conjugal e aprendemos muito também sobre criação de filhos. Criar filhos é uma bênção, sim ou não? Criar filhos é uma bênção. E nesse período, nessa nossa trajetória, nós desenvolvemos esses 10 CDs sobre família e casamento. O papel do homem, o papel da mulher, casamentos que não se acabam, princípios inquebráveis para a família, quanto valem seus filhos. São 10 CDs. Cada CD tem aproximadamente 1 hora de ensino, e esses 10 CDs é como se você estivesse participando de um seminário intensivo de família. Eu costumo dizer que isso aqui deveria ser obrigatório na casa de cada casal que queira construir uma vida família. O preço de cada CD a gente sempre vende a $10, você pode checar no nosso website, $10 por CD, um kit com 10 CDs, então, seria $100. Nós estamos fazendo uma super, hiper promoção para Igreja Vida, dando 50% de desconto em qualquer dos CDs que nós tivemos lá atrás, que por acaso venha agradar você pelos títulos sobre família, sobre casamento, sobre vida de empresário, e o que tivermos ali, e você tiver interesse de crescer nessas áreas, nós temos 50% de desconto, então, para você poder adquirir. Você pode pagar com dinheiro, cartão de crédito, vale gás, vale transporte, vale alimentação, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa... Estou brincando, viu, gente? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo São Pedro está trazendo para nós aqui uma direção muito interessante sobre a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Só para eu entender o público aqui dessa noite, quantos são casados, estão casados? Levante a sua mão, por gentileza. Que bom, um bom número. Abaixa a sua mão. Aqueles amados irmãos que ainda não estão casados, levante as suas mãos e fala assim: Deus, olha para mim. Fala com fé, varão. Falar sem fé não dá certo, não. Deus, olha para mim. Irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu fui solteiro. Ser solteiro é bom, mas não se compara com a glória por vir de um casamento abençoado. Amém? Ser casado é muito bom, irmãos. Principalmente quando você está com um casamento alinhado dentro daquilo que é a palavra de Deus. E onde nós vamos trabalhar nessa noite para você entender princípios tremendos do casamento, né? O apóstolo São Pedro, ele começa assim, no capítulo 3, falando das mulheres, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas aos próprios maridos, para que um deles ainda não obedeça a palavra, sejam ganhos sem nenhuma palavra pelas suas esposas, né? Quando eles observarem seu honesto comportamento, cheio de amor. E aí Pedro descreve uma série de coisas aqui, e eu vou para o versículo 7, por gentileza. Versículo 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Diga comigo: viver a vida comum do lar. De novo, viver a vida comum do lar. O tema que eu tirei para ministrar com vocês e pensar nessa noite é sobre viver a vida comum do lar.
que o apóstolo São Pedro diz aqui para nós. E aí ele diz assim: vivei a vida comum do lar, com o que, gente? Com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como sendo a parte mais o quê? Frágil. E aí, como é que deve tratar uma pessoa que é mais frágil? Tratar-a com dignidade. Maridos, digam dignidade. Por isso que vós sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha que interessante. Ele termina o versículo com uma expressão muito doidona. Desculpa falar isso do apóstolo São Pedro. Mas ele está falando de casamento, tratar a mulher com dignidade, e aí ele diz o porquê que deve ser feito isso. Por quê, gente? Para que as vossas orações não sejam impedidas, ou na minha Bíblia, na minha versão, diz interrompidas. Queridos, é muito sério a vida em família. É muito sério um casamento. Eu estudo a Bíblia, gosto de ler a Bíblia, e eu entendo que, biblicamente falando, existem muitas causas para uma oração não ser respondida. Pecado encoberto, desobediência, pecado de culpa de sangue, e não viver a vida comum do lar não permite que orações sejam atendidas e respondidas. Eu imagino que existem milhares de casais cristãos, crentes, evangélicos, whatever que seja o nome que se dê, que não estão tendo respostas de suas orações, não estão em pecado, não têm pecado de sangue, mas eles não estão conseguindo viver a vida comum do lar. Por que Deus coloca tanta seriedade nisso? Por que Deus vê a família como algo tão precioso? E Deus coloca até a oração não ser atendida e respondida se não houver um tratamento legal dentro de casa. Porque Deus criou a família. É uma instituição sagrada. É a instituição número 1 da face da terra. Chama-se, como é que chama? Família. Família é onde Deus quer que eu e você coloquemos o nosso foco. Onde Deus quer que eu e você coloquemos toda a nossa atenção, o nosso amor, o nosso carinho. Por isso que Deus coloca até uma premissa de orações não serem respondidas. Deus se preocupa com a família e é desejo de Deus que nós possamos construir a família de forma tremenda. Lendo o Novo Testamento, eu vejo que um dos discípulos um dia teve uma pergunta sobre casamento, sobre divórcio, porque essa é uma pergunta constante, sim ou não? Sim ou não? Até hoje é uma pergunta constante. E um dos discípulos chegou: mestre, sobre esse negócio aí de divórcio, casamento, como é que é isso? Como é que fica isso? Jesus falou para ele assim: olha, não foi assim desde quando? Desde o princípio. Porque o princípio de Deus é que as famílias vivam bem, felizes para sempre. Quantos têm sonhos aqui? Tanto os solteiros, quanto os divorciados, quanto os viúvos e quanto os casados. Quantos têm sonhos de ter um casamento feliz, abençoado, maravilhoso? Uhul! Quantos têm sonhos? Levanta a sua mão e fala assim: meu Deus, eu tenho sonho de ter a melhor família da terra vivendo na minha casa, em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para vocês. Amém? Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós possamos viver assim. Pastor Paulo, como então deve ser o relacionamento marido e mulher? Hoje em dia, a sociedade mudou muito, sim ou não? Antigamente, quando eu era criança pequena em Baipendi, quem aqui já ouviu falar de Baipendi? Ótimo, que bom, 5 pessoas. Baipendi está ficando famosa, gente, muito famosa. Eu falo muito de Baipendi nos meus cursos, nos treinamentos. O ano passado, houve um boom turístico em Baipendi, de tanto eu falar dos cursos, pela internet, pelo Facebook. Baipendi recebeu 17 visitantes naquele ano. Vocês não fazem ideia do congestionamento no centro da cidade. As filas no banco, restaurante faltando comida, uma loucura. Hotel, tudo lotado.
prefeito me ligou e falou, para de falar de Baipendi, está causando um problema terrível. O aeroporto internacional de Baipendi já não tem mais escala para o pessoal descer aqui. As pessoas estão querendo passar férias em Baipendi. Você acredita nisso? É muito bom. Lá o tempo não passa. Um cara lá para morrer de ataque cardíaco demora 6 meses. Fulminante, 6 meses. Porque o tempo não passa, a cidade pacata, né? E quando eu era criança pequena em Baipendi, eu ficava vendo que os casamentos já enfrentavam dificuldades desde aquela época. As famílias já enfrentavam dificuldades, mas não se falava nisso. Era tabu falar nisso. E naquela época, o marido trabalhava e a mulher ficava em casa, cuidando. Hoje, mudou-se muito esse perfil, sim ou não? Mudou porque o homem quis ou mudou porque uma série de circunstâncias aconteceram? Uma série de circunstâncias, e hoje os dois trabalham. Hoje os dois estão fora de casa. Hoje os filhos já não têm tanto contato com os pais mais como era antigamente. Quem entende o que eu estou falando? Eu vou mexer numa área um pouco desconfortante para vocês, mas eu acredito que vai trazer graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Porque desde o princípio, eu tenho que voltar a minha família para onde? Para os ensinos de Deus do princípio. Quantos concordam com isso? Diga amém. Eu e você não podemos ser levados por essas coisas do mundo, pelo pensamento do mundo. Eu não sei se você sabe ou se você acompanha as notícias do Brasil. Está para ser votado no Brasil, já é um projeto de lei, que qualquer criança, se passar, vai ser um boom violento. Qualquer criança vai ter o direito de escolher o sexo que ela é, aos 12 anos de idade. Ou seja, quando nascer, se o projeto for aprovado, quando nascer uma criança, não pode se dizer se é menino ou se é menina. É um ser. Só aos 12 anos, aquele ser vai decidir se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. Deu para você perceber aonde é que a humanidade está indo? Vamos concordar com isso? Nós temos que ir para o princípio. Diga comigo, desde o princípio, Deus tem a palavra para nós. E eu quero que você enxergue comigo, em Gênesis capítulo 2, algo tremendo que nós podemos entender sobre o casamento, porque quem criou o casamento foi Deus. Então, nós vamos no princípio para descobrir o papel do marido e o papel da esposa. Gênesis capítulo 2 está falando sobre a formação do homem. Todo mundo já abriu lá? Amém? Joia. Então, o versículo 7 está falando da formação do homem, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavras aqui, que são as palavras-chave que eu quero pensar com você nessa noite. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Pergunta número 1, quem criou o jardim? Foi Deus ou foi o homem? Deus ou o homem? Deus. Então diga comigo, Deus criou o jardim. A Bíblia é um livro de metáforas, de parábolas. Ele é um livro onde nós podemos entender que Deus nos ensinando por situações. E eu quero parabolizar agora o jardim do Éden com família. Deus criou a família. E Deus colocou Adão no jardim do Éden. E Deus criou a família e Deus colocou o homem na família. Posso fazer essa metáfora para você entender como é que Deus quer trabalhar conosco como família? Olha que interessante. Deus criou a família e Deus colocou o homem na família. E Deus deu para o homem duas funções específicas na família. Só para eu e você lembrarmos. As duas funções específicas que Deus deu para a família foi cultivar e... Diga comigo, cultivar e guardar. Quem aqui cresceu no interior ou já participou de sítio, fazenda, rancho, entende um pouquinho sobre cultivar? Só para eu saber. Excelente. Cultivar, eu fui no dicionário para entender exatamente o que é o princípio dessa palavra cultivar. Cultivar, ela é traduzida assim, dar condições para nascer e crescer. Então, o papel do homem na família, o papel do Paulo na minha família, é que eu preciso dar condições para nascer e
crescer. Então, diga comigo, nascer e crescer. Eu sou um homem que Deus colocou na minha família para eu dar condições de nascer e crescer. A partir daí, eu preciso entender que a minha esposa, ela precisa de mim para que ela tenha condições de nascer e condições de crescer. Quantos estão entendendo? Tem muitas esposas que não conseguem atingir o seu potencial na vida, porque o marido é um matador de sonhos. Tem marido que não consegue dar condições para nascer um ministério, para nascer uma profissão, para nascer um projeto. Às vezes a mulher chega para o marido e compartilha de uma coisa, meu bem, eu estava pensando em abrir uma quitanda. Aqui tem quitanda, não? Mercearia. Não. Vamos fazer um update? Vamos fazer um update? Eu estou com o chip errado. Vamos abrir uma loja. Quero abrir uma loja. A mulher quer abrir uma loja. E ela nunca teve experiência com loja. E o marido, ao invés de dar condições para nascer e crescer, qual é a primeira coisa que ele diz? Ah, você nunca mexeu com isso, mulher. Esse negócio vai dar certo para você, não. Ele já fez o quê? Matou o sonho no ninho. Essa é uma condição do marido. Quantas mulheres, às vezes, estão querendo fazer uma dieta para ter um corpinho mais... Já viu esse filme, não? Joia. Mulher se encontra, as primeiras 3 palavras dela, e aí, a dieta? Está malhando aí? Né? Então, mulher normalmente está se preocupada com a sua saúde, com o seu bem-estar. E ela faz uma semana de dieta, malha, de repente ela veste uma roupinha legal, chega perto do esposo e fala assim, o que você achou, meu bem? Aí o babacão, desculpa, o maridão dela fala assim, essa roupa te deixa muito gorda. Matou aquela semana de trabalho. Matou aquela semana de passar fome. Você acha que ela vai ter ânimo na semana seguinte de fazer alguma dieta? Homem tem o poder de matar o sonho ou de construir o sonho. Deus colocou esse poder na boca do homem. O homem, ele é o que tem o direito de cultivar. Quantos filhos chegam para os pais e ele começa a compartilhar com o seu pai dos seus sonhos, dos seus projetos, e fala com o pai, pai, eu estava querendo me tornar um astronauta da NASA. Ei, já vi que você está assistindo muito filme. Você não vai dar em nada não, rapaz. Olha só as notas. Quantos pais matam o sonho dos filhos? Não dá condições de nascer e não dá condições de crescer. Os meus pais foram criados numa outra situação lá no interior de Minas. Meu pai disse que ele foi criado no laço, na coisa apertada, não tinha nem diálogo com os pais dele. E ele passou uma carga dessa para cima de mim. E agora eu tenho a responsabilidade de criar meus filhos e minhas filhas, de criar para ela um ambiente de nascer e de crescer que eu não tive. Talvez você não teve esse ambiente. Mas a palavra de Deus nos dá condições hoje, de nós termos condições de fazer nascer e fazer crescer aquilo que está dentro de nós. Quantos talentos estão dentro dos nossos filhos e dos nossos cônjuges para as coisas nascerem, produzirem, e muitas vezes nós, maridos, não valorizamos o que nossas esposas fazem. Eu conheço muitos maridos, aqui não, mas eu conheço muita gente lá na Flórida, que fala muito bem das mulheres dos outros. Elogia a mulher dos outros na frente da própria esposa dele. Você viu fulana? Nossa, aquela mulher é empreendedora. Olha, tudo que ela põe a mão dá certo. Ela faz isso, faz aquilo outro. O que ele está fazendo com a esposa dele? Matando o coração dela, o projeto dela. O papel do homem é dar condições de nascer e condições de crescer. Quantas vezes a mulher quer se vestir de uma forma mais atraente para o marido, com uma roupa mais, entendeu? E muitas vezes o marido não responde a isso. Quantas vezes a mulher fala, meu bem, eu estou querendo ir ao salão, estou querendo fazer a unha, eu estou querendo fazer isso, aquilo, outro, e o marido muitas vezes não investe nessa área da vida da mulher, e aí a mulher, depois quando ela vai levantar o braço, entende o que eu estou falando ou não? É esquisito o negócio.
muitas vezes as mulheres, olha, maridos, preste atenção, muitas vezes as mulheres querem ter uma roupinha mais chique, mais tchan para vestir, para melhorar a estima dela, sim ou não? E aí ela chega para o marido e fala, meu bem, vai ter o aniversário do pastor Salmão lá, vai ter uma festa na igreja, eu queria uma roupinha diferente. Ele fala, seria bom mesmo, né? Mas essa semana foi tão ruim de serviço para nós estamos apertados. E a irmã, então, vai fazer o quê? Se virar e botar uma outra roupa. Mas ela vai se sentindo bem ou vai se sentindo de qualquer jeito? Ó, Deus falando, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É extremamente importante a gente entender que o marido, Deus colocou o marido na família para ele simplesmente dar condições de nascer e condições de crescer. Diga comigo, nascer e crescer. Quantos homens temos aqui nessa noite, independente de ser casado, solteiro, viúvo, divorciado, jovem, criança, adolescente? Homens. Se você nasceu com um documento que Deus te deu, você é homem. Todos os homens documentados por Deus, levante a sua mão. Todos os homens documentados. Levante a sua mão e diga assim, eu tenho autorização de Deus para fazer nascer e crescer na minha casa, na minha família, nos meus filhos, em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa que Deus deu para o homem, além do homem dar condições de nascer e crescer, Deus deu uma segunda coisa. O que está escrito aí na sua Bíblia? Guardar. Diga comigo, guardar. Não precisa nem ir para o dicionário para descobrir o que é a palavra guardar, né, gente? Guardar é o quê? Guardar, proteger, cuidar, evitar que alguém venha roubar, evitar que alguém venha assaltar. Diga, homens, eu tenho o direito de guardar a minha casa. Eu estava recém-casado, coisa de menos de um mês, deitado, dormindo, tinha 23 anos de idade, minha esposa 17, meia-noite e pouquinho, ela me cutuca, e eu acordo, ela diz, meu bem, tem alguém no quintal. Minha primeira oportunidade de mostrar quem era o macho daquela família. Minha primeira oportunidade de mostrar que ali era eu e o Steven Seagal, e mais ninguém. Quem lembra do Steven Seagal? O cara bate em todo mundo o filme inteiro, não junta uma poeira nele. O cara é o bom. Eu acordo devagarzinho, saio da cama, vou pé ante pé. A gente morava numa casa de 3 quartos, que se juntasse os 3 dava 1, aquele ovinho de casa no Brasil. Abro a gaveta da cozinha, cuidado, sem fazer barulho, pego a melhor faca que a gente tem, que é aquela que para cortar você faz um sacrifício violento, não está afiada nunca. Pego aquela melhor faca, e olha que interessante, de tanto assistir filme do Steven Seagal, eu não pego a faca assim, eu pego igual ele pega. Quem se lembra? Ele pega a faca assim. Boto a faca assim, vou devagarinho, a minha função é guardar. Abro a porta da cozinha, sem fazer barulho, saio no quintal, dou 3 passos em direção aonde estava o local do barulho, e aí cai a minha ficha. Pô, o cara aqui que está no quintal e está disposto a matar ou morrer. Eu não estou. A bravura foi embora. Fechei a porta, acendi a luz, comecei a falar alto. Eu estou com fome, vou fazer alguma coisa nessa casa. Porque se tiver lá fora, que saia. Primeira experiência para mostrar quem era o fortão daquela casa, eu furei. Mas eu quero que você entenda que a principal função que Deus deu para mim é eu guardar a minha família. Guardar a família como? Guardar protegendo a minha esposa. Ô, gente, modéstia à parte, minha esposa é linda. Modéstia à parte, ela é maravilhosa. Modéstia à parte, ela é um avião. Eu passeio com ela no shopping, os caras ficam cubando ela de cima e embaixo.
Outro dia ela falou, meu bem, deixa eu ver um negócio nessa loja. Aí eu, como estava cansado, fiquei sentadinho assim, para o lado de trás, esperando. Ela chegou, parou na vitrine, está ali olhando o que ela queria ver. Eu, uns 3, 4 passos para trás, passa um camarada sarado, sabe esses caras de academia? Sarado. O cara sarado, passa assim, para, olha de cima embaixo, de baixo em cima. Aí, de repente, eu falo para ele, aí, gostou, cara? Minha esposa. Quase que eu apanho ali, gente. Mas eu tenho que... O cara roubando a minha mulher, rapaz. Eu tenho que proteger. Sim ou não? Se ele parte para cima de mim, eu disco 911 e resolver uma parada. Mas é minha função proteger. Sim ou não? Depois que eu contei isso para ela, vocês não fazem ideia de quantos abraços e beijos que eu ganhei. Porque a mulher gosta de ser protegida, ela gosta de ser cuidada. E é exatamente isso que é o papel do homem. O papel do homem é guardar. Eu te dei 2 exemplos de guardar, para te dar o terceiro agora. Muitos maridos não conseguem entender que ele tem a obrigação de guardar o que entra dentro da casa dele. O lixo que entra na sua casa, através da televisão, da internet, do telefone celular, é responsabilidade do marido. Quem entende o que eu estou falando? Tem muita gente viciada em pornografia. Eu sou um pastor e eu trabalho com a área de inteligência emocional e cura das emoções. Eu fui procurado por um pastor da Flórida, não vou dizer quem. Ele me pediu para eu criar um curso de cura emocional para libertação de viciados em pornografia de 8 a 12 anos de idade. 8 a 12 anos de idade. Papai, você dá um brinquedinho para o seu filho chamado smartphone. O seu filho sabe fazer o que quiser com essa brincadeira. Sim ou não? Um iPad, ele sabe entrar e sair, visitar sites do jeito que quiser. É obrigação do pai proteger a família, guardar a família. Mas muitos pais estão querendo transferir esse direito para a mãe. Chega para a mãe e fala, vai lá ver o que seu filho está assistindo. Vai lá saber onde é que ele está. Procura ver com que amizade que teu filho está andando. Pais, esse é direito seu, é obrigação sua. É você que tem que chegar no seu filho. É você que tem que chegar na sua filha. É você que tem que sentar com ela no seu colinho e falar, queridinho, olha, essas amizades que você está tendo não são boas para você. Quem tem que guardar é o pai. Quem entende, diga, amém. Nós somos essa voz profética dentro da nossa casa. Os filhos podem ouvir as mães, mas na hora da palavra final, eles precisam do pai. É o pai que coloca o limite. Inclusive, muitas pessoas podem dar conselhos, mas só pai pode dar limite. Só pai pode dar direção. Eu sou coach. Eu trabalho com empresários hoje que eles não têm pais. Eu trabalho com clientes que eles não tiveram pais. São pessoas que não têm limites. E isso é para todo mundo. Porque o papel do pai faltou na família. Se nós, pais, não assumirmos o nosso papel de guardar e proteger a nossa casa, de cultivar e deixar crescer, alguém vai fazer isso na nossa família. E quero que você fique animado. Não é sua esposa. Vai aparecer um traficante. Vai aparecer um bandido, vai aparecer um safado. Sim ou não? Quem é que tem que afastar essas coisas de casa? O pai. É o pai que tem que dar os limites. É o pai que tem que guardar, é o pai que tem que proteger. Então, tem muitos pais hoje que estão se acomodando pela mídia. Estou cansado, trabalhei muito, vai falar com seu filho, vai falar com sua filha, não dá para mim, vai ver o homework dele, não tem interesse em saber o que o filho está aprendendo na escola. Quantos pais chegam para o filho fala, pai, eu tirei nota C. Ao invés do pai criar o filho, encorajar o filho, animar o filho, o pai ainda fala assim, rapaz, você fica o dia inteiro à toa, só para estudar, eu ralando, trabalhando, e você ainda tira essa nota porcaria, depois você vai acabar burro como eu, trabalhando do jeito que eu trabalho. E o cara é tão burro que dá o exemplo dele, que ele é burro de estar fazendo o que ele está fazendo. Sim ou não?
Minha filha chegou para mim, semestre passado. Faculdade aqui nos Estados Unidos é um pouco apertada. Ela chegou para mim e falou, pai, eu tirei 2 As, 1 B e 1 C. Ela estava fazendo 4 matérias. Eu olhei para ela e falei assim, que coisa linda, filha. Ela falou, não, pai, eu tirei 1 C. Eu falei, eu sei. Quando eu estudava, eu passava com 51. Ela olhou para mim e arregalou um olho desse tamanho. Sério, pai? E eu colava em todas as matérias. Eu era especialista em cola, filha. Eu fui o aluno mais safado daquela escola. Eu inventava jeito de colar. Eu sei tanto jeito de colar que eu posso te ensinar. O que aconteceu no semestre seguinte? O C virou um A. Porque ela não quer ser safada com o pai para colar. Eu falei, eu vou estudar. Eu incentivei ela, falei, filha, 1 C não é mal, mas você pode ir melhor que isso, você é capaz, você já tirou isso, faça o seu melhor, nota a consequência. O melhor dela virou um A. Agora, tem pais que, ao invés de criar ambiente para a pessoa crescer, mata no ninho. Quantos precisam orar e falar, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso produzir filhos, eu preciso produzir esposa que vai ser bênção, que vai crescer e que vai avançar. E eu quero... Antes eu quero falar com você um pouquinho sobre o papel da esposa. E, para isso, eu vou pedir a minha esposa para me ajudar aqui com uns 2 minutinhos. Por favor, dê uma salva de palmas calorosa para essa mulher linda, maravilhosa. Show de bola. É um avião, não falei? Obrigada. Uau! Aqui de cima essa igreja ainda é mais bonita. Posso tirar uma foto de vocês? Uau, que igreja linda, pastor. Parabéns. Pastor Salmão, Milene. Vocês podem fazer um uhul para mim? Muito bom, obrigada. O papel da mulher. A mulher deve ser submissa. Se ela é submissa, ela recebe muita bênção, muito amor. Porque para nós não é tão fácil sermos submissas, mas Deus te deu um presente maravilhoso, facilidade de amar. É ou não é, mulheres? Essas mulheres fenomenais aqui têm uma facilidade de amar esse cara, esse camarada. Que delícia que é amar, abrir o coração realmente para amar. E quando a gente ama intensamente, a gente se submete. A submissão é estar debaixo da missão. O marido tem a missão dele, que Deus deixou aqui, como o pastor Paulo compartilhou, que é guardar, que é cultivar, e a mulher tem que cultivar essa missão dele, tem que estar junto, tem que estar unido, tem que estar ligado. Quantos filhos espertos começam a falar, mãe, deixa eu te contar um segredinho aqui, não fala nada para o pai, não. O filho tem que saber que a aliança que ela tem com o pai é mais forte do que a que ela tem com ele. Porque ela está debaixo da missão, está debaixo da mesma visão. Então, o filho, às vezes, quer ser esperto, quer passar a perna, ou vir com uma conversa com o pai, vir com outra conversa com a mãe. Ele quer ali ganhar espaço, quer achar um jeitinho de fazer o que ele quer. Mas o que ele tem que saber é que o casal está junto, o casal está ligado, o casal está unido. E a gente fala a mesma língua. Às vezes, se o pai coloca uma regra, mesmo que a mãe não concorde com aquilo, se ela está submissa, ela está sob a missão, ela vai apoiar o marido. Não é assim, meu bem? E, mulher, a sua função é também apoiar o seu marido nos dias maus. Você é para ele consolo. Você é para ele alegria. Então, o marido chega aquele dia em casa, cansado do trabalho, teve frustrações lá. Qual o seu papel? O seu papel é dar palavras boas para ele. É trazer aquela química gostosa de ânimo. Não, meu bem, hoje foi difícil? Foi, mas amanhã vai ser melhor. Vem cá, vou te dar um aperto. Qualquer homem gosta disso.
Ele quer se sentir importante, ele quer se sentir apoiado, quer se sentir admirado. Uma das coisas mais importantes para o homem é ele ser admirado. Ele saber que é admirado pela mulher da vida dele. É o seu papel, mulher. Então, fala comigo. O meu papel é ser submissa ao meu marido. O meu papel é trazer palavras que o apoiem, que o animem. Amém? O seu papel, mulher, é estar junto com os filhos, sempre exaltando o pai. O seu pai falou assim, veja bem o que o seu pai pensa, liga para ele, confirma isso. Então, sempre está ali em acordo, está ali em amor. Esse é o papel da mulher, ela ser ali o apoio necessário, ser o porto seguro, aquilo que o marido pode descansar, pode confiar. Ele não vê a hora de chegar em casa para poder dividir com ela aquilo. Se ele estiver passando um problema, um peso, ser atacado por pensamentos. Então, a mulher está ali como a melhor amiga, como aquela que é a fenomenal, é a mulher da vida dele, é aquela que ele tem prazer de falar dela, tem prazer em apresentá-la, porque essa é a minha mulher. E a mulher se sente tão bem, tão gostosa com essa química de se sentir importante também, que ela quer ainda mais ser submissa. Então, é uma troca, é uma coisa gostosa. Esses dias ainda a gente estava conversando, né, amor? Sobre isso, que ele está lendo um livro a respeito de um curso que ele fez, e ali tem umas direções para o casal manter a chama do amor, da paixão. E ele falou, amor, isso é exatamente o que nós vivemos. Nós não estudamos isso, mas nós decidimos viver isso. Sempre está falando de coisas que já vivemos, de momentos que vivemos. E realmente é bom demais a gente viver em paixão. É possível isso? É totalmente possível. Infelizmente, a gente encontra casamentos destruídos. Às vezes, a gente sabe de pastores que vivem só de aparência. Não tem um relacionamento firme, seguro, fiel, de confiança, de cumplicidade. Mas o que Deus quer é isso. É que você tenha uma família forte, para criar uma igreja forte, para criar uma sociedade forte. E cada vez mais a gente está vendo as famílias se desfacelarem. E Deus quer restaurar você. Hoje, aqui, agora, depende da sua decisão, mulher. Se você submeter ao seu marido, é submeter de verdade. Não é da boca para fora, não. Se submeter, falar o quê? O que ele falar, eu vou apoiar, eu vou estar do lado dele. Ele chegou em casa, eu estou cansada também, mas eu vou falar, olha aqui, estou junto, você não está sozinho, vamos embora, vamos melhorar, vamos crescer. Se você fizer isso, ele vai te amar muito mais. Isso é garantido, ok? E se você precisa de sabedoria, porque você não tem agido ultimamente com muita sabedoria, você também esquenta, é pavio curto e tal, dá uma resposta logo ruim, peça a Deus sabedoria. A Bíblia fala isso. Se nós pedimos sabedoria, ele deu exemplo daquela mulher de Provérbios 31, uma mulher fenomenal. Você pode ser essa mulher. É você querer, ok? Amém? E eu quero encerrar falando com vocês sobre o processo, então, da vida comum do lar. Quero deixar bem claro que o papel da esposa não é menor e nem maior que o papel do marido. E o papel do marido também não é maior e nem menor que o papel da esposa. Eles se... Como é que chama a palavra? Complementam. Diga comigo, se complementam. O que a sua esposa faz e o que você faz se complementa. Não é quem faz mais dinheiro, não é quem produz mais, não é quem passa mais tempo com os filhos, não é quem leva os filhos para a escola, não é quem leva o filho para o parquinho, não é quem mantém a casa limpa ou o carro limpo, não é isso. É a vida comum do lar, é a participação de tudo da vida da família, desde arrumar casa, arrumar a cama e etc. e tal, juntos. Eu tenho uma regra para famílias que... Hoje em dia, a mulher está trabalhando muito,
Antigamente a mulher começou com um trabalho part-time, agora já é trabalho full-time. Quantas mulheres aqui trabalham full-time ou part-time? Só para eu saber. Quantas trabalham? Está vendo? É muito trabalho, sim ou não? E quando vocês chegam em casa, vocês param de trabalhar ou não? Por que não? Chega em casa, o que tem que fazer? Dish, laundry, homework, janta. Eu quero falar algo para deixar os homens tristes comigo. Mas deixa ficar triste comigo que as mulheres vão ficar tudo alegre. Se a mulher trabalha fora de casa, o homem tem que ajudar ela dentro de casa. As mulheres que concordam, dão glória a Deus. Vou lhe dizer uma coisa aqui. Escuta, agora, maridos, vou dizer uma coisa. Homem que é homem, ajuda a sua mulher. Existem duas maneiras de um marido tratar a sua mulher. Ou ele a trata como empregada, ou ele a trata como princesa. Fala, Jeová. Se você trata ela como empregada, ela vai se vestir como empregada, andar como empregada, comportar como empregada. Aí você vai levar uma empregada para a festa, para a roda social. Se você trata ela como princesa, meu irmão, ela vai se vestir como princesa, ser tratada como princesa, você vai ter uma princesa ao seu lado. O que nós queremos ter ao nosso lado? Make sense ou não? E eu quero encerrar dando um conselho para quem ainda não é casado. Quem não é casado, abre bem os ouvidos. 1983, não faz tanto tempo eu me converti, aceitei a Jesus Cristo. Na minha conversão, eu decidi nunca namorar até o dia que Deus me desse a minha esposa. Eu tinha 17 anos e meio. Eu decidi esperar. Diga comigo, eu decidi esperar. Só eu falei. Eu decidi esperar a mulher que seria a mulher da minha vida. Aos 17 anos. Fui orar, fui jejuar, fui buscar a Deus. Não namorei ninguém. Não beijei ninguém. Até quando eu conheci Débora. Quando eu conheci Débora, eu tinha 21 anos de idade, me casei aos 23, e começamos, depois de um ano, eu conheci ela, fiquei um ano para conquistá-la, quando eu a conquistei, nós começamos a namorar, demorou 15 dias para a gente pegar na mão. Quando eu peguei na mão dela, para mim eu estava andando nas nuvens. Sério. O dia que ela me deu um bicotinha, quem sabe o que é bicotinha? Aquele beijinho assim, ó, selinho. Quando ela me deu um selinho, gente do céu, vocês não fazem ideia, me deu um forrobodó na barriga, um frio, subiu o negócio, desceu o negócio. Mineiro fala, subiu um trem, desceu um trem, né? Então, aquele trem todo em mim aconteceu naquele selinho que ela me deu, porque é a mulher da minha vida, eu estava esperando a minha esposa. Eu disse para ela, falei, eu estou virgem de boca desde que eu me converti. Você sabe o que é virgem de boca? Não beijar ninguém, meu velho? Tem que ser macho. Tem que ser muito homem para fazer uma decisão dessa e permanecer na decisão. Sim ou não? Conquistei a mulher da minha vida e aí eu li um livro, Dr. Paul Yang-Cho, A Quarta Dimensão. Quem já leu esse livro? A quarta dimensão ensina a crente a orar. Orar com propósito, orar com coisas que ele quer receber de Deus. O Paul Yang-Cho queria ganhar uma bicicleta. Ele passou a orar pedindo a bicicleta do jeito que ele queria, do tamanho que ele queria, na cor que ele queria, tudo certinho. Você acredita que existe uma bicicleta do jeito que ele orou, que Deus deu para ele? Sim ou não? Ele contou o que aconteceu. Eu falei, então existe uma mulher do jeito que eu sonho. Aí eu peguei as características da mulher que eu sonho, escrevi no papel e comecei a orar. Quem é solteiro aqui? Diga eu. Estou te dando um livro de receitas. Se funcionou comigo, vai funcionar contigo.
Eu escrevi as qualidades da pessoa que eu queria, inclusive o tamanho. Eu queria que a minha esposa fosse do tamanho que é a Débora, porque eu queria abraçar ela por cima e descansar meu braço no ombro dela. Vocês podem fazer o teste depois, se a minha oração funcionou ou não. A hora que a gente encontrar lá embaixo, vou abraçar ela, você vai ver. Ela fica exatamente debaixo do meu sovaco. Aí eu fiz a minha lista de oração e comecei a orar e pedir a Deus as características daquilo que eu queria, porque eu aprendi a orar daquele jeito. A maioria das pessoas hoje não sabe orar. E a maioria das pessoas hoje está procurando um marido ou uma mulher que tem um corpo fenomenal, estrutural, sarado, acadêmico, whatever. Está procurando a coisa errada. Corpo acaba. Espírito não. Caráter não. Make sense? Então eu quero te dar uma dica para os homens. Se você puder anotar, anote. É o seguinte. Homens, se você está interessado em alguma mulher, dica número 1 do pastor Paulo Abreu. Observe como que ela trata o pai dela, como que ela trata o patrão dela e como que ela trata o pastor ou o líder dela na igreja. Isso demonstra o respeito, a submissão e o carinho que ela vai ter por você. Make sense? Principalmente quando ela estiver na TPM. Observa ela na TPM. Você está gostando da Lourdinha, fica de olho na Lourdinha. Quando a Lourdinha ficar na TPM, aí você presta mais atenção ainda. Porque se ela ficar agressiva contra o pai, meu pai, não gosto do meu pai. Casa para você ver. Ela vai parar de chutar o pai e vai chutar você. TPM vai ser um negócio maravilhoso. Segunda dica para os solteiros. Observe como que ela é na casa de Deus. Observe ela na igreja. De vez em quando, no meio do louvor, você abre os olhos e olha para ela. Dá uma mirada. Vê se ela está assistindo ou se ela está participando. Porque isso demonstra o tipo de fé que ela vai ter para enfrentar os dias difíceis do seu lado. Ou ela vai ficar te acusando da má fase que vocês estão passando no futuro. Make sense ou não? Para de olhar para o corpo. Olha para essas atitudes. Terceiro, observe como que essa cidadã conserva o carro dela. Ou o quarto dela. Ai, ai, ai. Sabe por quê, homens? Escuta. Isso demonstra o senso de organização dela para com a casa, e você vai ter que decidir se você vai querer viver na bagunça ou não. Se ela trata o quarto dela de qualquer jeito e o carro dela de qualquer jeito, depois que a casar, você acha que vai ser diferente? Bobinho. Não vai ser, não. Quarto, observe como que ela trata o dinheiro. Se ela é uma mulher gastadora, se ela é econômica. Porque isso vai evitar muitas brigas e crises no casamento. Está vendo que eu estou ensinando vocês a casar? Curso de casamento em 5 minutos. Quinto, pergunte se ela quer ter filho e quantos filhos ela quer ter. Muito importante isso. Hoje em dia tem muitos casais que casam e depois que eles casam, descobrem que a mulher, para manter aquele corpício que ela está malhando tanto, ela não quer ter filho. Aí o cara fica frustrado, porque ele quer ter filho. Mas você não perguntou antes? Não, estava tão apaixonado. Eu falei, agora você vai adotar, porque ela não quer ter. Adote. Entendeu ou não? Ótimo. Dica para as mulheres. A mulher, ela tem uma tendência de ficar pensando, será que ele me ama? Será que ele me ama ou não? Presta atenção. Esse não é teu foco, número 1. Não fica olhando para o corpo do fulano. Porque tem muito marido que é tanquinho. Tem outros que é Brastemp, né, pastor Alfredo? E a Brastemp daquela que lava 5 quilos ainda, irmãos. Mas mulheres, presta atenção, estou encerrando. Um minuto, olha só. Mulheres,
primeira coisa que a mulher tem que fazer quando ela conhece um cara interessante. Está ouvindo, mulheres? Jovens e adolescentes, grava isso. Primeira coisa que ela precisa fazer quando conhece alguém interessante, pergunte a ele o que ele quer ser na vida. Pergunte onde é que profissão que ele quer ter, aonde que ele quer viver, trabalhar. Porque pode ser que você não queira ir para onde ele vai. Sim ou não? É muito importante. Pode ser que você não queira ser esposa de um cara que vai fazer não sei o quê, não sei aonde. E aí? Você vai querer deixar o seu coração se enganar e depois ficar sofrendo naquele lugar por resto da vida? Não. Pergunte quem ele quer ser. É muito importante. Segunda dica para você. Observe como ele é com Deus. Extremamente importante. Isso vai definir como é que vocês vão enfrentar as crises, se vai ser em paz de espírito ou em pé de guerra no inferno. Casar com um homem que não ama a Deus é uma desgraça. Casar com um homem que não teme o Senhor e não tem fé para enfrentar as crises, quem deu calote nele, quem roubou ele, quem trapaceou ele, a casa é um inferno. É xingamento, é quebraria, sim ou não? Observe essas pessoas. Terceira dica. Observe como é que ele trata a mãe dele e como que ele fala da mãe dele para os amigos. Se ele fala com amor, com carinho, com gratidão, porque é exatamente assim que ele vai falar de você para os amigos dele e para as outras pessoas na rua. Se ele falar mal da mãe dele, cai fora. Não importa o que você faça, ele vai falar mal de você. O caráter já está marcado ali naquela situação. Quarto item para os solteiros. Observe como é que ele se relaciona com o dinheiro. Se ele for avarento, talvez você não vai querer passar o resto da vida implorando para pedir um dinheirinho para comprar uma roupinha. Sim ou não? Preste atenção nesses detalhes. E por último, observe se esse cara ele é prestativo ou se ele é preguiçoso. Muito importante. O que é uma pessoa prestativa? Sempre está ajudando a fazer as coisas. O que o preguiçoso faz? Ficar sempre sentado esperando a mãe dele fazer o prato de comida e dar na mãozinha dele. Isso vai definir se você será a sua princesa ou sua empregada para o resto da vida. Quem aprendeu alguma coisa, diga eu. Quero orar com vocês. Vamos ficar de pé. Todas as vezes que eu venho a Boston, eu me sinto em casa aqui nessa igreja. Os irmãos vêm, me abraçam, cumprimentam, têm um carinho enorme por mim, e eu quero dizer para vocês que eu tenho muito prazer de vir aqui. Então, se você for sair correndo para poder ir embora, jantar, fazer alguma coisa assim, antes de você sair correndo, dá um abraço em mim. Você vai fazer o mais feliz ainda, tá bom? O meu abraço é de graça, não cobro nada, e eu gostaria muito de receber um abraço de vocês. Quero orar por vocês, vamos fechar os nossos olhos. Essa igreja sempre está fazendo seminários de família, sempre pregando sobre família. Admiro tremendamente a direção dessa igreja, pastor Salmão, Milene, os pastores que estão sempre comprometidos com família. E para mim é um prazer enorme estar mexendo com a coisa mais preciosa que Deus tem, que é a família. Põe a mãozinha direita sua no seu coração, por gentileza. Nós vamos orar sobre o projeto mais maravilhoso da face da terra, que é a família. Pai, nós queremos colocar a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre essa igreja. Queremos colocar a unção do Senhor sobre cada homem, sobre cada mulher. E queremos dizer, ó Deus, que nós abençoamos cada família aqui representada. Ó Deus, famílias que já estão constituídas, maridos e mulheres. Famílias que irão ser constituídas, jovens, solteiros, divorciados, desquitados, viúvos, jovens, adolescentes. Pai, nós queremos declarar, ó Deus, que a igreja, a vida, ela privilegia a família, privilegia o reino de Deus. E nós queremos, ó Deus, declarar a bênção do Senhor, daquilo que aprendemos hoje, daquilo, ó Deus, que ouvimos hoje. Queremos, ó Deus, ser pessoas que vivem bem os seus papéis na família, para que a família seja um instrumento de bênção
de paz e de alegria na face da terra. Unja cada um dos meus irmãos. Abençoe a cada um dos meus irmãos, e que eles possam ter a melhor família da terra. Em nome de Jesus.